Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua casa. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da revista da CPAD. Nesse trimestre nós estamos estudando a carta aos Efésios. O título da nossa revista, do trimestre é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então hoje nós vamos estar estudando a lição de número 3, ou de número 4, lição de número 4, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. Então, nós vamos estar estudando aqui a lição de número 4, que tem data de 26 de abril de 2020. O texto áureo da lição está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática da mesma lição diz o seguinte: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então nós vamos estar estudando esta riquíssima lição nesta oportunidade. A leitura bíblica em classe, você pode fazer na sua casa, está na carta aos Efésios, do capítulo 1, do versículo 15 até o 23. Então a lição ela vai estar fundamentada nesse texto bíblico, tá? Efésios, capítulo 1, versículo 15 até o 23. Para quem já usa a revista da CPAD, a leitura já está redigida na própria revista, Para quem não tem a revista e está acompanhando a aula, você pode ler na sua Bíblia Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23, que é a leitura bíblica que fundamenta a lição de número 4. Vamos fazer aqui uma visão panorâmica da nossa lição, para nós termos uma visão geral daquilo que nós vamos aprender nesta oportunidade. A lição tem 3 tópicos principais. Eu sempre uso esta terminologia, tópico principal e subtópico. Tem pessoas que usam outros termos, isso não tem muita importância, esses tipos de terminologia. O importante é você estar situado onde nós estamos na lição, Então eu sempre vou estar falando, tópico principal número 1 e subtópico 2, subtópico 3, assim por diante. Então, o primeiro tópico principal é a esperança da vocação e as riquezas da glória. Então aqui nós vamos estudar 3 subtópicos: a ação de graças e intercessão, a esperança da vocação, as riquezas da glória da sua herança. E o tópico principal de número 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Aqui nós vamos estudar dois subtópicos. O primeiro é a sobreexcelente grandeza do seu poder e a força do poder divino. Então esse é o tópico principal de número 2. E para encerrar o tópico principal de número 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Aqui nós estudaremos 3 subtópicos. O primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Segundo, Cristo elevado à direita de Deus. E terceiro, Cristo exaltado sobremaneira. Então esta foi uma visão geral, uma visão panorâmica da lição que nós vamos estudar nesta oportunidade. Então vamos lá. Logo na introdução da nossa lição, nós vemos uma sentença. Tem uma sentença que Paulo escreve
no capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Essa sentença, ela pode ser dividida em 3 partes. Primeiro, ação de graças, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. Então, é sobre isso que nós vamos estudar nesta lição de número 4. Tá? Esta sentença dividida em três partes, né? Na primeira parte, somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição. Na segunda parte, somos exortados a buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina. Então, Paulo ele vai orar para que a igreja em Éfeso possa receber esta revelação, né, para que possa compreender a iluminação do Espírito, para que possa compreender quais são, né, a nossa vocação, a vocação da igreja e a herança divina para esta igreja salva pelo sangue de Cristo. E número 3, né, na terceira parte da sentença, é entender a grandeza do poder de Deus. Então a lição vai estar fundamentada nesta sentença, que é o capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23, né, e dividida em 3 partes. Então vamos lá. Primeiro ponto principal, a esperança da vocação e as riquezas da glória divina. Primeiro subtópico, ação de graças e intercessão. Aqui o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Então isso aqui nós já aprendemos uma coisa interessante, né? O apóstolo Paulo, ele se preocupava em orar, né, pela igreja, orar pelos irmãos, orar pelos eleitos, né? E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais quais a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Então Paulo, ele se alegrava em orar e dar graças a Deus pela eleição da igreja, pela predestinação da igreja, pela filiação da igreja, né, pela adoção de filhos, por termos sido adotados e hoje chamados de filhos de Deus. Nós já falamos em lições anteriores, né, sobre este termo adoção, né? O termo adoção pode dar a entender que nós não somos filhos legítimos de Deus, mas eu volto a dizer, reforçando que aquele que é eleito, ele é filho legítimo de Deus. Ele foi eleito como filho de Deus, né? Então Paulo ele se alegra também pelo selo do Espírito Santo, pelo dom do Espírito Santo, pelo Espírito Santo estar habitando, né, na igreja. Então Paulo ora, dá graças a Deus, né, dá graças a Deus por essas bênçãos que os cristãos efésios tinham recebido, né? E Paulo também, ele agradece, dá graças a Deus e roga a Deus, né, para que os crentes recebessem a capacidade de entenderem, né, de compreenderem por meio do Espírito Santo qual era a esperança da chamada deles, né, as riquezas da herança e da grandeza do poder de Deus. Então Paulo ele se preocupa que a igreja receba esta revelação. Eu posso dizer assim, esta ajuda do Espírito Santo, para que eles entendessem qual era a vocação deles, né? Compreendessem que o Espírito Santo agora os havia chamado, os havia vocacionado para receberem e participarem das riquezas da herança espiritual e do poder de Deus que agora operava na vida deles. Então esta é a oração intercessória e a ação de graças, né, de Paulo orando a Deus, agradecendo a Deus pela vida dos efésios. O subtópico 2
tem por título A Esperança da Vocação. Diz o texto aqui do pastor Douglas Batista: em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Vai na mesma linha, né? Continuamos aqui na mesma linha do subtópico 1. Então, a oração de Paulo é que Deus iluminasse, né, os crentes a fim de eles entenderem e compreenderem plenamente qual era a sua vocação, né, para que eles experimentassem todos os privilégios desta vocação. Aqui eu quero ressaltar uma coisa, né? Existe muitos cristãos que por faltar esta iluminação, na vida dele, ele deixa de usufruir todos os benefícios que vêm acompanhados da salvação. A salvação, eu costumo dizer, eu não sei se esse é um termo muito certo de se usar, né? Mas com todo respeito e temor a Deus, eu uso esse termo. A salvação é um pacote completo, né? Com a salvação, nós recebemos os privilégios da salvação. E dentre esses privilégios, nós temos o acesso ao Pai através de Jesus Cristo, o acesso a Deus através de Jesus Cristo. Nós temos o direito de ser chamados de filhos de Deus. Tá? Nós temos garantida a nossa vocação, a nossa eleição da parte de Deus. Nós temos garantida esta eleição. Da parte de Deus, a eleição é garantida. Né? Aquele que é eleito, nós já estudamos sobre a eleição e predestinação, né? Na visão de Calvino e na visão de Armínio. A visão majoritária evangélica no Brasil é arminiana, né? Nós entendemos que Deus já conhece quem vai ser salvo, a esse ele elege. E a eleição é segura em Deus, em Cristo. A Bíblia diz em Efésios 1 e 4 que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então a eleição nele está garantida, da parte de Deus está garantida, né? Então nós temos aí a esperança da vocação. Paulo, talvez esse seja um ponto central da lição, né? Orava, intercedia a Deus para que os crentes recebessem a iluminação. Iluminar, para que Deus iluminasse, né? A mente, o entendimento, os olhos. O texto de Efésios 1,18 usa os olhos, né? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Então é algo espiritual, né? Não é os olhos naturais que nós vemos as coisas. São os olhos do entendimento. Então para isso, para um crente entender esta vocação, esta chamada dele, ele precisa ter esta iluminação. Até, né, já para início, para ser salvo, precisamos desta iluminação, do apelo do Espírito Santo, como diz João, capítulo 16, versículo 8, que ele, quando ele vier, convencerá o mundo. Então, esse convencimento é a iluminação da graça na vida do pecador. Ele precisa dessa iluminação. Então, esse é o subtópico de número 2. O subtópico de número 3 tem por título As riquezas da glória da sua herança. Então, na oração de Paulo, Paulo ora para que os irmãos, a igreja em Éfeso, eles entendessem quais eram as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança, no texto bíblico, enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Eu já falei algumas coisas aqui, né? O acesso ao Pai, o direito à
adoção espiritual. João escreve, capítulo 1 do Evangelho, versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a herança, a sua herança, quer dizer, enfatiza o que Deus deu aos eleitos, né? E o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação. E nós podemos acrescentar aqui, o perdão dos pecados, a adoção de filhos, que eu já falei, né? E as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então, a salvação, ela não é só para agora, só para o tempo presente. A salvação tem um aspecto futuro, um aspecto eterno, né? Então, nós vamos desfrutar na eternidade tudo aquilo que Deus já nos deu como herança. Já está garantido como herança. Se nós perseverarmos até o fim, nós receberemos a herança, né? Então aqui o termo sua herança é tudo aquilo que Deus deu aos eleitos. E as riquezas são as bênçãos que acompanham, né, o plano de salvação. Nós já falamos do plano de salvação, Efésios 1 e 4, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então o plano de salvação, de redenção, né, falamos, se eu não me lembro, na aula passada, que Deus nunca teve um plano B. Porque o plano B é porque o plano A falhou. Então Deus nunca foi pego de surpresa. Deus não ficou surpreso, nossa, o homem pecou, e agora o que eu vou fazer? Não. Deus já tinha um plano traçado na eternidade. Então Deus já estava preparado para executar este plano. E o plano de Cristo está em andamento. Jesus veio, morreu na cruz para garantir a nossa salvação, e agora ele está à direita de Deus intercedendo pelos crentes, né? Consumando este plano que vai ser consumado na eternidade. Então esse foi o tópico principal de número 1. O tópico principal de número 2 fala sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, né? Tá no versículo 19 de Efésios 1 e 19, né? Efésios 1, 19 diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, essa sobreexcelente grandeza, o título do subtópico 1 aí, diz a sobreexcelente grandeza do seu poder, né? Então aí o termo sobreexcelente é a tradução da palavra grega huperbalo, que significa extraordinário, né? Então, extraordinário, o poder extraordinário, a grandeza extraordinária do poder de Deus. O termo extraordinário é algo que está além do normal, né? É algo que está sobreexcelente, né? Está acima, algo muito maior do que tudo aquilo que conhecemos, né? É algo muito grande, algo extraordinário. Então, a palavra sobreexcelente aí quer dizer isto, né? É algo extraordinário. É algo que está extra, ou seja, acima daquilo que é ordinário, aquilo que é normal. O poder de Deus é extraordinário. Então é a tradução do grego huperbalo. Nós temos também a expressão grandeza, que é megatos. Megatos tem o objetivo de enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Então, megatos, né? A grandeza é o termo, a sobreexcelente grandeza. Sobreexcelente, algo extraordinário. Megatos, grandeza,
é algo que enaltece o poder de Deus que sobrepuja todas as coisas, né? Tudo está nas mãos de Deus, né? Tudo está sob o controle de Deus. Vale nós lermos Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Versículo 64 diz: E disse-lhes Jesus: Tu o disseste, digo-vos que, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, Todo-Poderoso, o poder que sobrepuja todas as coisas. Tá? Nada é maior do que o poder de Deus. Então, Paulo usa esta expressão, né? A qual sobreexcelente grandeza do seu poder. Tá? Aquilo que está acima de tudo. Tá? Uma coisa também que nós podemos ver aqui é o termo dinamis, que significa poder, né? Que fala de atos miraculosos que requerem uma força sem medida. É o dinamis. Quando nós lemos em Atos capítulo 1 e versículo 8, mas recebereis o poder, a virtude que há de vir sobre vós, é dinamis, é o poder em ação, é o poder de Deus em ação, né? É traduzido aqui como poder, a palavra dinamis, que é da onde também pode se derivar a palavra dinamite, algo poderoso, algo explosivo, é o poder de Deus em ação, né? Indica os feitos miraculosos de Deus, né? E nós vemos isto em toda a Escritura, né? O próprio ato da criação é um ato do poder de Deus. Jesus curando os enfermos, Jesus ressuscitando os mortos, Jesus exercendo o poder sobre a natureza. Tudo isso mostra que o dinamis de Deus, né? A grandeza, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus está em ação. O subtópico de número 2 tem por título a força do poder divino. Então diz aí em Efésios 1,19, segundo a operação da força do seu poder. Né? Aqui nós temos 3 vocábulos gregos, né? Nós vamos usar aqui o primeiro, operação, que é energeia. Operação que significa eficácia. Então o poder de Deus é eficaz. O segundo termo é força, que vem do grego kratos. Kratos quer dizer intensidade, né? Kratos dá aquela ideia de intensidade. E também temos a palavra grega isris, que significa poder inerente de Deus, o poder que pertence, vem dele, é inerente dele. Então temos essas 3 palavras aí, energeia, kratos e isris, né? Isso indica a operação da força do seu poder. A operação da força do seu poder, né? Esses termos, né? A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, inerente à natureza divina. Por isso que nós lemos em Mateus 26:64. O Todo-Poderoso. O poder está nele. Ele é todo-poderoso. Todo-poderoso. Então este foi o subtópico, ou o tópico principal de número 2. Tá? Aprendemos aqui a sobreexcelente grandeza do poder de Deus e a força do poder divino, né? E nós podemos ver isso no texto de Efésios 1:19. Qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu poder. Olha que coisa interessante, né? Poder de Deus que sobrepuja a todas as coisas.
Bom, para encerrar o tópico principal de número 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então nós vemos agora no versículo 20, né, de Efésios 1, 20, 21, 22 e 23, né? E que manifestou em Cristo o poder de Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então nós vamos ver aqui que Cristo, Deus manifestou em Cristo o seu poder, ressuscitando dos mortos. Nós vamos ver o título do subtópico 1, Cristo, as primícias dos que dormem. Então Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, né? E foi feito as primícias dos que dormem. Cristo foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, né? Então nós temos uma sequência, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz Cristo, né? Todos por sua ordem, Cristo, os que são de Cristo na sua vinda, né? Então a igreja, quando do arrebatamento, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e ainda ressuscitarão primeiro. A Bíblia diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, que Paulo acreditava no arrebatamento na sua época, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos com eles ao encontro do Senhor nos ares. Então Cristo foi feito a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro fruto a ser colhido, no caso aqui da ressurreição, para nunca mais morrer. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, que a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós também seremos ressuscitados. Todo ser humano que morreu será ressuscitado. A Bíblia diz em Daniel, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, outros para o tormento eterno. Então, os cristãos serão ressuscitados para viver eternamente com Cristo nos céus, em toda a eternidade, né? Então, esse é o subtópico de número 1. O subtópico de número 2 tem por título Cristo elevado à direita de Deus. Então, aqui nós vemos que Jesus, Deus o ressuscitou dos mortos, né? Versículo 20, pondo à sua direita nos céus. Nós vemos esta verdade quando Estevão, né, estava sendo apedrejado. Ele tem uma visão celestial e viu Cristo, Jesus em pé à direita do Pai, à direita de Deus. Então aqui ele foi elevado ao céu, né? O poder de Deus ressuscitou Cristo e elevou ao céu, pondo à sua direita, né? O lugar de autoridade. Diz aqui na nossa revista que o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Então este ato de Deus ressuscitar Jesus e elevá-lo à sua direita nas alturas mostra a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado e sobre todas as forças do mal. Olha que coisa interessante, né? Esse triunfo assegura e endossa todos os cristãos que isso garante a sua participação na vida celestial, né? Aí nós temos a expressão, uma linda expressão de Efésios 2:6, que nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição, a ressurreição de todo aquele que crê.
O subtópico 3 tem por título Cristo exaltado sobremaneira. Então, nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado, todo poder, potestade, domínio e todo nome que se nomeia. Tá? Então, aqui nós temos que é o versículo de número 21 do capítulo 1 da leitura bíblica em classe. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Então, esta exaltação de Cristo sobremaneira mostra que Deus o exaltou acima de todas as coisas. Eu só quero fazer uma ressalva aqui. Esta exaltação de Cristo não quer dizer que Jesus deixou de ser Deus. Há uma doutrina, um modo de pensar, nós respeitamos, porém não aceitamos, que Cristo deixou de ser Deus enquanto estava na terra. Nós lemos em Filipenses, Filipenses capítulo de número 2, nós podemos verificar aqui. Filipenses capítulo 2, vou achar aqui rapidinho, o versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, esse aniquilou-se aqui não quer dizer de forma alguma que ele deixou de ser Deus. Ele simplesmente despojou-se de alguns atributos, daquela glória que ele tinha no céu, para se encarnar. Isso faz parte do plano de Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Então pode dar uma impressão assim, tá vendo? Deus agora elevou Cristo às alturas novamente e o colocou acima dos principados, do poder, de toda a potestade, porque ele perdeu esse poder. Não. Isso só faz parte do plano de Deus. O próprio Cristo orou e falou: Senhor, me restitui, Pai, me restitui. Ele usa o termo Pai, com aquela glória que eu tinha. Ou seja, que eu agora abri mão, fiz o que o Senhor me pediu, que me ordenou aqui na terra, fiz o teu plano, o plano da Trindade, plano eterno de Deus, e agora eu estou retornando, Me devolve aquela glória, não porque eu perdi, mas porque eu abri mão para fazer aquilo que tinha que ser feito aqui na terra, Então agora ele está sendo exaltado novamente dentro desse plano de redenção. Dentro desse plano. Não é que Jesus deixou de ser Deus. Deus não pode deixar de ser Deus. Isso é uma lógica, A essência de Deus não muda, ok? Então esta foi a lição de número 4. Vamos encerrar por aqui. A iluminação espiritual do crente. Espero que você tenha chegado, ao entendimento da vocação, da sua vocação, das riquezas da glória de Deus inclusas na herança divina, que você tenha entendido o grandioso poder de Deus, a grandiosidade desse poder que opera em favor de Cristo. E também espero que você tenha entendido que esse poder foi manifestado em Cristo e é um exemplo para nós. Como Deus o exaltou acima de todas as coisas, o ressuscitou, nós vamos também ressuscitar um dia e sermos elevados até Deus para morarmos com Ele para toda a eternidade. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus.